E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, vamos lá para mais um bate-papo, para mais uma conversa. Hoje eu quero sugerir de falarmos um pouquinho sobre a influência das redes sociais na nossa vida, na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional. Eu cheguei à conclusão de que quanto mais a gente usa, mais a gente tem vontade de usar redes sociais. Por isso mesmo que eu determinei diminuindo cada vez mais e limitar meu horário por dia para que eu pudesse ter mais qualidade de vida. E tem dado certo. Então venho aqui trazer a minha experiência e o meu ponto de vista em relação a isso e trazer uma reflexão. Como sempre, eu acredito que nós precisamos refletir sobre as coisas, sobre as situações, sobre os problemas. Né? Aquilo que chega até nós para nos impor e para nos obrigar, né? Muitas vezes a gente não abraça a ideia, a gente não age conforme aquilo chega para nós. Mas a gente precisa pensar mais sobre os assuntos e a gente precisa refletir muito sobre aquilo que é melhor para nós. Eu gravei um vídeo, acho que logo no início, falando sobre a festa, né, de uma certa farofa, onde lá tem um monte de coisa que influencia a vida das pessoas negativamente. E, e depois disso, depois de gravar o vídeo, eu fui ver outras coisas e é muito pior do que eu tinha falado no vídeo anterior. Essa festa ela influencia de uma forma negativa tão grande e ela já está indo, já chegou até a televisão, né? Então é uma coisa assim impressionante que a gente precisa estar atento, a gente precisa conversar. Tem coisas na vida que a gente não vai conseguir resolver, né? Tem certas situações, tem certas coisas que a gente vai passar na vida que a gente não vai conseguir fazer nada para impedir que aquilo aconteça. Mas a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode achar normal, a gente não pode não querer falar sobre o assunto, que eu acho que isso aí é muito pior, né? Porque muitas vezes a gente fecha os olhos para uma situação e para uma determinada situação que a gente poderia apenas opinar, né? Apenas dizer o que a gente pensa, quem sabe fazer com que outras pessoas pensem também no assunto e alguma coisa modifica. Porque cada vez que a gente fala de algo, alguma coisa modifica mesmo sem a gente perceber. Eu também, falando sobre essa tal dessa festa, dessa farofa, que só tem coisas que vai influenciar negativamente, né, as nossas crianças, nossos adolescentes. Tem também a questão, né, das redes sociais, que eu acredito mesmo que quando a gente limita um tempo para nós mesmos, porque a gente precisa ter disciplina. Muitas vezes a gente não é ensinado enquanto criança e a gente cresce um adulto sem disciplina, então a gente não tem horário para nada, a gente também não coloca limites nas nossas próprias ações, né, nos nossos horários. E aí a gente segue o dia a dia fazendo as coisas assim de qualquer jeito. E quando a gente vai ver, passou uma semana inteira, passou um mês inteiro e a gente não conseguiu dar conta de coisas básicas que a gente precisa dar, né? É uma visita que a gente precisa fazer a um amigo, a um doente. Às vezes a gente tem um vizinho que está doente, a gente nem sabe, porque a gente não pergunta por ele, porque a gente não vai fazer uma visita. Às vezes tem alguém na nossa família está precisando bater um papo, né? Está precisando que a gente chegue lá para dar um apoio em alguma situação e a gente nem sabe. Por quê? Porque o tempo passa tão rápido e a gente, por falta de disciplina, a gente vai deixando o tempo passar e a gente não toma nenhuma decisão sobre as coisas que a gente precisa fazer. E eu acho que vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho. É isso que eu tenho pensado muito, principalmente no uso responsável das redes sociais. Então, acho que o tema é bem relevante para a gente poder pensar mais sobre isso, conversar em casa com nossos
familiares. O que é que vocês acham? Eu acho bem interessante conversar sobre os assuntos. Porque o que eu percebo, vê se vocês concordam comigo. O que eu percebo é que a gente foge das conversas. Vocês já perceberam que quando tem um assunto muito importante para conversar sobre com alguém da nossa família, elas fogem, elas estão com pressa, elas inventam mil coisas, às vezes elas já estão detectando que a gente precisa falar sobre algo que ela não quer. Da mesma forma, a gente também se comporta assim. Muitas vezes tem uma conversa séria que alguém da nossa família precisa falar com a gente, né? Precisa alertar ou precisa nos comunicar em algumas situações e a gente fica tentando fugir das conversas. Então, eu acho que conversar, diálogo é o primeiro ponto, é o ponto principal que a gente precisa para a gente evoluir na vida. Hoje em dia se fala muito do autoconhecimento. Eu estou buscando esse autoconhecimento. Eu acho que todos nós precisamos desse autoconhecimento. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente vai aprendendo, né, a descobrir o que é melhor para nós e para aqueles que estão ali conosco. Eu, como sou uma pessoa de muita fé, eu sou uma pessoa que eu busco orientação na palavra de Deus o tempo inteiro, então eu estou sempre buscando apoio nisso, na palavra de Deus. Né? Você que não tem fé, você que não tem esse hábito, você pode procurar se conhecer melhor e procurar saber o porquê. Né? O porquê que você não tem fé, o porquê que sua vida está desse jeito, o que você pode fazer para melhorar a sua vida. E eu acho que as redes sociais, às vezes, nos limita disso. A gente não se conhece mais, a gente não conhece as pessoas que estão ao nosso redor mais, e a gente fica levando a vida como se estivesse tudo bem, e não está. Então, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre isso e conversar mais com as pessoas que estão ali, próximos de nós, saber a hora de conversar, porque também é importante a gente não usar determinados assuntos em qualquer hora, em qualquer lugar, né? E nem com qualquer pessoa. Então a gente tem que também ter sabedoria, buscar essa sabedoria para a gente saber a hora certa de entrarmos com um assunto, se aquele assunto é importante, se aquele assunto vai modificar a sua vida, né, ou a vida da outra pessoa, se aquele assunto é um assunto que vai chocar a outra pessoa, porque tem assuntos que são assim. Então a gente precisa buscar a sabedoria para entender qual é o momento de chegar com aquele assunto, né? Mas a gente precisa conversar. Eu moro só eu e meu esposo, e a gente conversa bastante, né? Mas tem uma coisa que eu observo, que quando a gente está muito cansado, a gente foge de conversar, a gente não quer bater papo, tanto eu quanto ele. E quando a gente está muito exausto, quando a gente está com muita coisa, né? Mas nós não podemos fugir das conversas. Podemos até dar um tempo, se a gente percebe que aquele momento não é o momento, mas a gente precisa escolher o momento, né? Chegar com uma introdução, olha, eu preciso conversar sobre isso e isso. Que tal a gente agendar um horário, um dia, um momento? Mas eu acredito muito que o diálogo vai ajudar muitas famílias a resolver muita coisa. Então, minha sugestão é essa. Se vocês começar a pensar um pouquinho no que isso pode ajudar a sua vida, no que isso pode melhorar, né? Você, casal, você, família, mãe, pai, irmãos, pensa um pouquinho e faz como eu. Procura se conhecer melhor, né? Se você tem fé, busca alimentar a sua fé cada vez mais. Busca um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. E aí você vai se conhecendo, você vai aumentando sua fé, você vai aprendendo e tendo sabedoria para saber a hora certa de conversar e de interagir com sua família da melhor forma possível. Tá bom? Então o vídeo de hoje é esse alerta. Muito obrigada por estar aqui me acompanhando
E eu espero que você que não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, que a gente possa estar aqui sempre falando sobre algum assunto. E pode dar a sua sugestão aí, onde tem os comentários, tá bom? Falar alguma coisa que eu vou ler todos os comentários. Até lá!